Pronto, iniciou a transmissão no YouTube. Ok, boa tarde a todos. Um prazer estar podendo falar com vocês hoje. Queria fazer aqui um agradecimento especial ao Secov São Paulo, ao Fiabase pelo convite, pelo espaço. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou sócio da área tributária da KPMG. Hoje a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre o que esperar para o ano de 2021 no âmbito tributário, né? Quais podem ser aí tanto os desafios quanto as oportunidades para as empresas e para nós, pessoas físicas, por que não, para esse ano de 2021, o que pode acontecer daqui na nossa área tributária. Vamos estar bastante focado também no setor imobiliário, então todos os temas que a gente abordar no dia de hoje, a gente vai estar olhando aí com atenção especial para peculiaridades do setor. Vocês tiverem perguntas durante a apresentação, por favor, podem usar aí o chat para incluir aí as perguntas. Ao final da apresentação, vamos tentar responder aí o máximo de perguntas possível. Eu queria iniciar aqui fazendo uma apresentação e passando a palavra rapidamente para o José Romeu Ferraz Neto, presidente do Fiabase Brasil, e também para o Basílio Jafet, presidente do Secov São Paulo. Por favor, Basílio, José Romeu, se quiserem fazer uma apresentação, fiquem à vontade. Muito obrigado. Zé, você fala antes? O Vinícius te chamou antes, então vai, manda bala. Eu posso falar aí, não tem. Obrigado, Basílio, obrigado, Marcos. Brasil, Marcos Vinícius, Fiabase Brasil, por favor. Fiabase Brasil. E, bom, muito obrigado aí também pela parceria que a KPMG vem desenvolvendo conosco esse último ano. Realmente tem sido uma experiência muito bacana. Quero agradecer também o Carlos Pires, na pessoa dele, que foi o presidente da nossa comissão do Master Imobiliário, e até estamos aqui nesse momento, conversamos com ele para também pedir que ele fosse novamente o presidente da nossa comissão julgadora de 2021. Aproveito aqui o momento para colocar para todos que nós já estamos também com as inscrições abertas para o Master Imobiliário 2021, que fizemos já no ano de 2020, uma experiência diferente. Ela foi, como não poderia ser feita aí pessoalmente, né? A gente sempre fazia esse evento lá no Monte Líbano, fizemos ele através da TV Bandeirantes, foi uma experiência muito bacana no Band News. E esse ano a gente vai ainda superar um pouquinho mais a surpresa, mas vai ser algo também bastante diferente, e convidamos a todos para inscreverem os seus cases esse ano no 2021. Bom, eu agradeço muito aí o KPMG de estar fazendo esse evento conosco. Realmente é um assunto que afeta a todas as nossas empresas, e ainda mais nesse momento que tem uma série de dúvidas, uma série de incertezas. Então, acho que vai ser bastante proveitoso isso. Marcos, muito obrigado. Carlos também. E passo aí para o Basílio e continuar aí as colocações. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Marcos Vinícius e Zé Romeu. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. A Fiabase Brasil e o Secov têm uma parceria de décadas e esse ano foi mais intensa do que nunca. Só vai ser superada pelo ano que vem, onde vai ser ainda mais legal. E essa sinergia, essa sintonia maravilhosa faz com que o mercado tenha muito a ganhar. Quando começaram a falar em segunda onda do Covid, eu recebi um post falando muito pior do que a segunda onda do Covid, é a segunda onda das lives, das webinars. Realmente, ninguém mais aguenta. O que nós tivemos de lives esse ano foi uma coisa surreal. Mas aí o Carlos Pires bateu um papo com o Zé Romeu e comigo e falou: Pombas, Carlos Pires é o presidente para as Américas da KPMG, para quem não conhece. E foi
o presidente do nosso júri do Master esse ano, como o Zé Romeu acabou de falar. Mas o Carlos falou, puxa vida, olha, eu sei que ninguém mais tem espírito para lives, mas nós temos um assunto extremamente importante para os empresários, que é a preparação tributária para o ano que vem, na jurídica e na física. Então, nós falamos, gente, ok, então vamos fazer, se é tão importante assim, vamos fazer, mas com uma condição. Vamos fazer um negócio prático, operacional. Eu quero entender o que cada uma das coisas que pode acontecer o ano que vem, como a gente pode se preparar, como a gente pode se planejar dentro da lei, dentro do que possa ser efetuado. Então, esse é o ponto hoje, pessoal, algo extremamente operacional mesmo, mas a nível empresarial, assim, bastante alto para a gente poder mesmo ter as melhores soluções. A KPMG, como todos sabem, é a maior empresa de auditoria do mundo, a maior do Brasil, e se alguém sabe como contar tudo isso, são eles. Então, muito obrigado ao Marcos Vinícius, ao Carlos Sefrin, ao Erickson, e já passo a palavra sem maiores delongas para vocês. Agradeço, Basílio, agradeço, Zé Romeu, mais uma vez aí pelo espaço e pela oportunidade de falarmos hoje. A gente vai abordar aqui, pessoal, hoje três grandes tópicos. Vamos falar um pouquinho aí das propostas de reforma dos impostos sobre serviço, né? As duas PECs que estão tramitando no Congresso. Como o Basílio comentou, nossa ideia é ser muito prático, não é ficar discutindo aqui juridiquês e nem teses, né? A questão é realmente na prática o que isso significa para o setor, para as empresas do setor. A gente vai falar um pouquinho também sobre o grande debate que está acontecendo sobre a questão de mudanças no imposto de renda à pessoa jurídica, né, com uma eventual mudança aí, alteração de alíquota e principalmente com a questão de tributação dos dividendos. Isso tem um impacto importantíssimo, não só para o setor, mas eu acho que para o mercado de capitais como um todo. E, por fim, a gente vai abordar alguns outros temas que estão em debate para o ano de 2021, que fatalmente vão ter um impacto na nossa vida tributária, né? Então, a gente tem vários temas aí sendo debatidos, como desoneração de folha, como tributação de grandes fortunas. Então, vamos abordar também esses temas aqui hoje de uma forma muito prática, muito objetiva. Sem mais delongas, queria passar aqui para o meu sócio Carlos Sefrin. Carlos Sefrin é nosso sócio da área de Financial Services, com uma especialização no setor de real estate. Então, Carlos, por favor, pode tomar a frente aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Basílio e José. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu vou procurar ser o mais objetivo possível. A minha parte tem um pouquinho aí de parte teórica, mas eu vou tentar deixar mais rápida aí a minha apresentação para a gente focar depois na parte do Erickson, que tem questões interessantes para a gente tratar de dividendos, etc., e também depois abrir para perguntas, né? Então, sem mais delongas aqui, começando com a parte da CBS e do IBS, a gente vai tratar um pouco aqui das duas PEC, do PL, né, que foi apresentado pelo governo federal, né, dentro de uma reforma que está sendo idealizada aí pelo governo federal, e também sobre uma PEC, a PEC 45, que trata do IBS, que também está na agenda do Congresso, né? Então, aqui rapidamente, qual que é o enfoque dessas duas propostas? O enfoque das duas, né, o que é divulgado aí para todo os setores, é que ela objetiva uma simplificação, uma racionalização da tributação sobre a produção e comercialização de bens e serviços, de forma a também reduzir a evasão fiscal e também reduzir o contencioso tributário, tá? A princípio, né, o que eles levam em consideração sempre é que essas propostas de reforma elas não deveriam gerar uma redução ou um aumento da carga tributária atual. Mas, na prática, a gente pode observar que, dependendo do setor, eu posso ter um impacto de aumento da carga tributária, como a gente vai ver a seguir, né?
Aqui também a gente só traz um detalhe importante, uma questão mais teórica, mas é bom só para a gente prestar atenção, é que qualquer alteração, né, quando envolvendo impostos, ela só vale a partir do ano seguinte, né, e respeitado o princípio de 90 dias após a edição da lei, e no caso de contribuições sociais, você só tem que observar o prazo de 90 dias. Né? Então, o primeiro tópico que eu vou tratar aqui, que é a contribuição sobre bens e serviços. Então, nesse caso aqui, caso o projeto de lei fosse aprovado e se tornasse lei, eu teria aí 90 dias de prazo aí para a lei entrar em vigor, e além disso tem alguns detalhes no próprio projeto que definem aí em que momento que entra as alterações em vigor, né? Mas de forma simples, né? Quais são os principais aspectos relacionados à CBS? O que ela objetiva substituir as contribuições por PIS/COFINS, uma alíquota única de 12% incidente sobre a receita bruta das empresas. Aqui a gente teria uma migração. Hoje a gente tem o PIS/COFINS, que pode ser calculado no regime cumulativo e no não cumulativo, né? Que é o cumulativo, geralmente, aí olhando para o setor imobiliário, geralmente empresas que estão no lucro presumido, eu tenho aquela alíquota reduzida aí de 365, e também, às vezes, eu tenho uma alíquota mais reduzida ainda de empresas que estão no regime especial de tributação, que é o RET, né? Nesse caso, aqui é um regime único, eu não teria divisão entre dois regimes, e eu teria o regime não cumulativo, que é aquele regime que me possibilita a tomada de crédito sobre aquisições de bens e serviços daquilo que for destacado na nota fiscal. Ele é inserido, esse projeto aqui da CBS, dentro de uma propositura ampla do governo federal, que foi anunciado aí no momento que veio o PL, né? Que envolveria outras frentes aqui, que a gente traz aqui bem rapidamente, um flash mesmo, que envolveria aí no segundo momento o IPI, né, transformando o IPI no imposto mais seletivo e regulatório, e também mudanças aí no imposto de renda das pessoas físicas, que aí poderia ter alterações de faixas, reduções de deduções, e a redução também da tributação das pessoas jurídicas como a contrapartida de tributação dos dividendos. Então, tudo isso também está no enfoque do governo federal. E, por último, como o Vinícius também já comentou, a desoneração da folha de pagamentos, que teria a redução dos encargos incidentes na folha, mas acompanhada pela contribuição sobre transações digitais, né, que fica todo mundo com medo aí a nova CPMF, né, que aí cada semana a gente vê sendo enterrada e às vezes ressuscitada a cada semana. Bem, aqui com relação a questões específicas do setor, o que vale destacar com relação à CBS, né? Aqui o primeiro ponto que a gente destaca é que ela traz a isenção na venda de imóveis residencial novo e usado a pessoas físicas pelo prazo de 5 anos. Então, isso já vem previsto no PL. E aqui que é a parte ruim, né, que eu já havia comentado, que é o aumento da alíquota, né? Então, no caso de empresa presumido, passaria aí de 3,65 para 9,25, e no caso de empresas que já estejam no lucro real, né, e no regime não cumulativo, aí passaria para 12%, de 9,25 para 12%. Né? Aqui o que a gente espera é que isso possa ter um impacto mais relevante para aquelas empresas que tenham receita de aluguel ou empresas prestadoras de serviço. Né? Então, aqui a gente pode colocar olhando aqui para o setor, a gente pode colocar as empresas, as corretoras, as empreiteiras, as administradoras de condomínio, shopping centers, então poderiam ser as mais impactadas em função dessas, caso vá para frente esse projeto aqui da CBS. E aqui vale aqui um comentário que aqui o que a gente vem recomendando para os nossos clientes, né? Sempre dar uma olhada, né? Principalmente contratos de longo prazo, olhar se o contrato existe cláusula de correção no caso de alterações na legislação tributária, né? Porque aqui pegando aqui, por exemplo, uma empresa que tenha aí do seu objeto fim principalmente receitas de aluguel, se eu não tenho lá previsto, né, que uma correção do meu contrato em função do aumento da tributação, né, aqui eu posso ter eu posso ser bastante onerado em função dessa alíquota, principalmente numa empresa que esteja no lucro presumido, passando aí de 3,65 para 12%, né, em função desse aumento. E aqui, por último, aqui eles mantiveram, né, nesse projeto de lei, eles mantiveram o regime especial de tributação, né, o RET,
né? Eles só previram ali um aumento de 0,12% na alíquota, né? Então a alíquota iria para 4,12%. Aqui deixaram claro que não dá direito a crédito, né? Considerando aí que eu tenho uma mudança aí para um regime puro não cumulativo, então eles deixam claro que não dá direito a crédito e mantiveram a alíquota de 1% para o caso do programa Minha Casa Minha Vida. Bem, aqui são questões um pouco mais técnicas, né? Mas a gente achou importante trazer que possam ter impactos aqui especificamente para o setor, é que hoje o PL ele não traz algumas exclusões, algumas receitas que não são objeto de tributação de forma clara, hoje na legislação do PIS/COFINS, não é trazido nesse projeto de lei aí da CBS, né? Que são as receitas da venda de bens do ativo não circulante, né, investimentos imobilizados intangível, e o resultado positivo de investimentos avaliado ao valor do patrimônio líquido, que é a receita de equivalência patrimonial e lucros e dividendos computados na receita bruta, né? Por que isso é importante, né? No caso de uma holding, isso daqui dependendo, porque o espírito dessa nova norma, ela seria de que eu só tributo a receita bruta. A receita bruta seria aquela que é relacionada à atividade fim, a principal atividade daquela determinada empresa. E isso envolveria dizer que, no caso de uma holding ou no caso de uma empresa que tem por objeto a compra e venda de bens que eventualmente estão classificados no investimento dela, como as empresas que tenham propriedades para investimento classificadas no não circulante, isso daqui poderia ter algum impacto para essas empresas que hoje, de repente, se utilizam de uma tributação mais vantajosa, né? E que isso daí poderia trazer algum tipo de impacto em função da não claridade na norma quanto à não tributação dessas duas receitas, né? Além disso, a norma ela revoga esse artigo 7º aqui da Lei 11.051. Por que é importante esse artigo? Ele trata da aplicação de todo o regimento previsto para o imposto de renda para as contribuições do PIS/COFINS. E também está previsto nisso aquela questão da aplicação do regime caixa, nesse caso, né? Então, como eu tenho a revogação do dispositivo, então também traz uma dúvida que hoje grande parte do setor ele aplica o regime caixa, principalmente naquelas empresas que estão no presumido, então traria uma dúvida se esse regime caixa ele se manteria ou não. A princípio, hoje, do jeito que o PL está redigido, não se manteria. E, por último, aqui um detalhe importante, então, sempre seguindo aquela regra que eu tributo, que é receita da atividade fim, né? Embora não tenha previsão nesse PL de tributação de receitas financeiras de juros sobre o capital próprio, existe a previsão já específica que tudo aquilo que decorre de multas e encargos, né? Aquilo ele deve, da venda de produtos e bens da empresa, ela deveria compor a receita para fins da incidência do imposto, né? Então, isso daqui, trazendo aqui para o setor, então, eventualmente, aquelas atualizações de contratos por vendas, aquilo poderia ser trazido para dentro da receita da empresa para fins de tributação. Aí, passando aqui para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, aqui já é um projeto de lei que já está sendo mais comandado aí pela Câmara dos Deputados, né, na figura do Rodrigo Maia. Aqui é um projeto do Baleia Rossi, né, do deputado Baleia Rossi. Assim, principais aspectos dessa PEC, né? Ele traz uma substituição de tributos um pouco mais ampla que a CBS, né? Aqui a gente está falando de imposto, a gente não está falando de contribuição social, então ele só vale a partir feita a legislação, né, com relação ao SBS, e só valeria no ano seguinte da publicação da lei. Ele engloba o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Aqui ele atinge, ele tem um aspecto mais amplo, né, do que a CBS, né? Ele atinge todas as operações de venda de bens e serviços, intangíveis, cessão e licenciamento de direitos, locação de bens, importação de bens tangíveis e intangíveis, serviços e direitos de qualquer natureza. É um aspecto mais amplo. A alíquota ela é uniforme, é formada por subalíquotas. Aqui o que o projeto traz é que eu teria subalíquotas que seriam definidos pela União, Estado, Distrito Federal e municípios nas suas respectivas competências. A somatária dessa subalíquota seria a alíquota que seria aplicada para fazer o cálculo do IBS, né? Hoje não existe uma definição, isso é uma definição que seria feita no segundo momento, né? Então, primeiro eu preciso aprovar
essa proposta de emenda constitucional, para depois ter as legislações pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios, para a definição das alíquotas, né? Aqui a norma, essa PEC, ela traz que toda a regulamentação, né, o arcabouço aí para esse novo imposto, ele seria feito por lei complementar, né, mas cada ente federativo, né, os estados, municípios e União, eles definiriam essas subalíquotas por lei ordinária. Esse imposto aqui, ele tem um período de transição longo. Pelo projeto, ele fala em 10 anos, então teria 2 anos com uma alíquota de 1%, que seria para experimentação, para ver os impactos, né, que teriam aí na economia. E depois, nos outros próximos anos, outros 8 anos seguintes, eu teria um aumento progressivo e linear com a equivalente redução dos tributos a serem substituídos. Então, 2 anos com uma redução de 1%, que eu reduzo também a alíquota correspondente no PIS/COFINS, e depois, nos 8 anos seguintes, eu vou fazendo o aumento linear progressivo, e aí eu vou reduzindo as alíquotas correspondentes dos demais tributos também. E aqui uma questão interessante, que essa PEC, ela visa também acabar com aquela questão da guerra fiscal que hoje, principalmente envolvendo o ICMS, a gente tem aí que prejudica muito o desenvolvimento do país. Então, ele é expresso em dizer que estão vedadas as concessões de quaisquer benefícios ou incentivos fiscais. Aqui, da mesma forma que a CBS, um possível impacto para o setor imobiliário seria o aumento da carga tributária. Novamente, empresas que, da mesma forma que a CBS, empresas que tenham receita de aluguel ou prestação de serviço como seu objeto fim, elas podem serem impactadas porque essas empresas elas teriam a possibilidade de tomada de crédito muito reduzida, né? Via de regra, empresas que tenham muito mais mão de obra, né, do que aquisição de bens e serviços, eu reduzo a possibilidade quanto à tomada de crédito e, com isso, eu acabo tendo, além eventualmente, mesmo que eu não tenha um aumento nominal, como no caso da CBS, da alíquota, eu posso ter um aumento da carga em função da impossibilidade de tomada de crédito de uma forma mais ampla, né? Bem, trazendo aqui, por último, aqui só para comentar um pouco, hoje existem 2 PECs que estão correndo no Congresso Nacional. Tem uma outra PEC que ela é um substitutivo, na realidade, de uma outra PEC de 2004, que também tem esse objetivo aí de simplificação, né, dos impostos, unificação dos impostos, e aqui a gente trouxe só para a gente fazer um comparativo entre as 2 propostas. A PEC 45 é aquela PEC que está mais em discussão, que a gente vê uma discussão maior em cima dela, mas essa outra também vem sendo acompanhada e, assim, pelas notícias, né, que a gente lê na imprensa, e pode ter uma convergência entre elas em algum momento, né? Então, a PEC 110, característica dela, né? Ela aglutina mais tributos, então ela englobaria aqui o IPI, o IOF, PIS, COFINS, a CID combustível, salário, educação, ICMS e ISS, então ela é mais ampla, né? E ela prevê também a criação de imposto específico sobre alguns bens e serviços que a gente chama de um imposto seletivo, né? A PEC ela também prevê a possibilidade de fixação de alíquotas diferentes para certos produtos e serviços, mas de uma forma uniforme para todo o país. Por quê? Aqui, nesse caso, não ficaria na mão da União, Estados e Distritos Federais e municípios para definir as subalíquotas, né? Eu teria uma alíquota definida de forma consolidada. Porque o imposto aqui da 110, ele é um imposto que a gente fala que é um imposto estadual, né, que seria introduzido pelo Congresso Nacional junto com representantes dos estados e municípios, enquanto que a PEC 45 ele é um imposto que seria de competência federal, né, e com a exceção das alíquotas. Aqui, uma outra diferença também é que a PEC ela autoriza a concessão de benefícios fiscais, mas só para determinadas operações. Então, ele traz aqui alimentos, medicamentos, transporte público, bens do ativo mobilizado, saneamento básico, educação infantil e ensino fundamental, e educação profissional. Então, sempre com foco mais nessa parte social. Então, ele prevê a possibilidade dessa concessão desses incentivos fiscais. E, por último, ela traz ainda algumas outras matérias que não são relacionadas à unificação de tributos, como ela traz a extinção da contribuição social, que seria incorporada ao imposto de renda, a autorização para a criação de um IBS adicional para financiar a Previdência Social
a transferência da competência do ITCMD, que hoje é estadual, para ser federal, e a inclusão de aeronaves e embarcações na base de incidência do IPVA, e a destinação da arrecadação de ambos os impostos, que hoje vão para os estados, eles passariam a ser destinados para os municípios. Era isso que eu tinha. Oi, Vinícius, por favor. Oi, Carlos. Não, só para complementar, antes da gente passar para o próximo tópico, do ponto de vista de probabilidade, né, de aprovação dessas propostas, o que a gente tem percebido é que a proposta da CBS, que é a proposta do governo federal, em que pese ela ser uma proposta, em teoria, de uma aprovação mais simples, porque ela não mexe na Constituição Federal, ela não mexe com estados e municípios, né? Um quórum simples no Congresso Nacional permitiria a aprovação, mas me parece, aí uma opinião pessoal minha, que o governo perdeu um pouco o timing, né, para entrar com essa unificação do PIS/COFINS e a criação da CBS. E ela ficou um pouco ofuscada pelas duas propostas da PEC, né, a 46 ou a 110, de forma que eu não vejo hoje muita motivação no Congresso Nacional para andar com a proposta da CBS, né? Então, me parece que a chance de aprovação da proposta da CBS hoje ela é menor, né? O próprio governo federal ele entrou com um pedido de urgência quando ele divulgou o projeto de lei, ele já tirou esse pedido de urgência, e a gente deve efetivamente focar ou na PEC 45 ou na 110, ou talvez o que é mais provável, uma combinação das duas, né? Com a criação ali da comissão mista, né, para avaliação das propostas, é mais provável que a gente saia ali com um relatório consolidando os pontos da 45 e da 110. Então, é bem mais provável que a gente olhe para essas duas do que para a CBS. O que isso significa na prática para nós? É um processo mais longo, né? Primeiro que ele é uma matéria constitucional, ele demanda quórum qualificado, votação em 2 turnos para aprovação. Então, ele é um processo mais longo. Politicamente, é um processo mais complexo, porque envolve estados e municípios, né, nessa negociação política, mas existe ali uma boa vontade, pelo menos de algumas pessoas no Congresso, de fazer essas propostas andarem, né? Então, talvez, durante o ano de 2021, a gente veja alguma novidade sobre as PECs, né? Eu já não acredito que a CBS anda, né? Agora, Vinícius, isso daí, até 2 dias atrás, realmente eu concordaria 100%. Agora, com as mudanças aí que vieram aí com a decisão do STF, né, com a impossibilidade de eleição dos 2 presidentes atuais, né, talvez esse cenário fique um pouco mais nebuloso e, quem sabe, não ressuscite a força aí do próprio governo com a proposta deles, né? Então, eu acho que agora o tabuleiro aqui pode ser bastante mexido aí com essa decisão do STF. É um bom ponto, né, Cefrinho? Acho que no final do dia, dependendo de quem for o novo presidente aí das casas, né, Câmara e Senado, se for alguém muito próximo ao governo, pode de fato mudar, mas me parece que o sucessor das 2 casas deve ser alguém mais alinhado aí com os atuais presidentes, né? Mas você tem razão, o grande patrocinador das PECs hoje é o Rodrigo Maia, né? E ele deixando a presidência da casa, talvez isso enfraqueça um pouquinho, né? Mas vamos ver como isso caminha, mas a minha percepção é que talvez a gente deve caminhar mais para as PECs do que para a CBS, né? Vamos avaliar aí para 2021. Um ponto importante, só para colocar, né? No caso da CBS, a aplicação dela é mais imediata, então a gente pode ter já um impacto prático imediato, né, para o setor. Em 6 meses ela entra em vigor, se ela for aprovada. As 2 PECs elas já têm um prazo de transição mais longo, né? A PEC 110 são 6 anos, enquanto a PEC 45 são 10 anos de transição, né? Então, o impacto no final do dia ele vai ser diluído num longo prazo aí. Perfeito. Bem, vamos para o próximo tópico, né? Aqui, eu já passei o comando aqui da apresentação para o Erickson. Erickson, se puder já caminhar daí sobre a tributação de dividendos. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo.
Eu estou com dificuldade de colocar a câmera aqui, mas eu também não sou tão bonito assim para ficar aparecendo, entendeu? Então, se eu conseguir colocar a câmera, vocês vão me ver, mas não sei o que aconteceu. Vamos andando aqui. Vou passar a página. Foi a página ou não? Desculpa. Estou mudo. Travou aqui. Se você puder pegar isso, então, se comandar daí, fica mais fácil. Acho que travou aqui meu computador. Então, peraí, deixa eu... Você View Options, e aí Request eu libero aqui. A tecnologia tem disso, né? Você está mexendo? Pronto, agora eu consegui. É que você estava mexendo no cursor e aqui eu não estava conseguindo pegar a apresentação, mas agora deu certo. Beleza. Pode dar sequência que eu já projeto aqui. Tá bom, então vamos começar aqui. Pessoal, desculpa, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui, de estar com vocês. Indo direto a um assunto, obviamente, extremamente importante e relevante, a tributação de dividendos. A gente está vendo só você, Cefrim, agora. Aqui deu... Deixa eu fazer de novo aqui, um minuto só. Tá bom. A primeira coisa que vocês vão ver na página, a gente começa aqui rapidamente dando um overview muito rápido, já que nosso objetivo aqui é ser bem direto, bem focado no aspecto, no impacto nos negócios. Então, na primeira página nossa, a gente vai mostrar uma comparação do Brasil, os primeiros 2 slides, versus aquilo que acontece nos países da OCDE. A OCDE é aquela organização, a maioria esmagadora dos países são países desenvolvidos, mas você tem o México, você tem a Grécia, você tem alguns países não tão desenvolvidos assim. E nesse slide, a gente vai mostrar para vocês aqui, mais um minutinho, o nível de importância do imposto de renda pessoa jurídica nesses países, né? Então, você tem, a gente já vai ver aqui, você já está colocando aqui para a gente, mais um segundinho. Então, você vai ver que o imposto de renda pessoa jurídica, não é o imposto de renda integral, ele tem uma importância muito grande nos países, principalmente menos desenvolvidos, né? Essa primeira página, se puder... O Erickson, deu algum problema no arquivo, eu não estou conseguindo mudar a página. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo dividir. Pronto, aqui, acho que apareceu agora. Você conseguiu? Aqui, conseguiu aqui. Acho que foi você ótimo. que mexeu. Então, pessoal, se vocês estiverem vendo aqui, nessa primeira página nossa, esse dado é um dado da OCDE, tá? Não é um dado retirado da OCDE. Então, você observa nessa figura do lado direito, rapidamente, nos países da África, LAC é América Latina, né? Latin America, é o peso do imposto de renda à pessoa jurídica na arrecadação do Estado. Então, no caso da África, isso chega a 18,6%, no caso da América Latina, em geral, chega a 15,5%, os dados mais recentes da OCDE são de 2017, e os países da OCDE, 95% deles são países desenvolvidos, isso é 9,3%. No caso do Brasil, o imposto de renda pessoa jurídica, mais aquela contribuição social sobre o lucro, né, que está aqui escrito CSLL, porque os dois aqui formam o imposto de renda brasileiro, isso dá 9% da arrecadação total do Brasil, né,
não só do governo federal, mas também considerando toda a arrecadação tributária do Brasil. E do governo federal, isso dá 13%, dados de 2019 da Secretaria de Tesouro Nacional. Então, o Brasil está um pouquinho mais perto aqui da OCDE no que tange ao volume de arrecadação do imposto de renda à pessoa jurídica em relação à arrecadação total do país. Um fato interessante aqui, olhando do lado direito, são esses bulletzinhos que a gente colocou. Existe já há um bom tempo uma tendência de queda das alíquotas de imposto de renda à pessoa jurídica, né? De 94 países que a OCDE tem dados, não são todos da OCDE, a OCDE tem 36 países, né? Mas de 94 que a OCDE monitora, acompanha os dados, você tem uma alíquota média em 2018 de 28 pontos, em 2000 de 28,6, em 2018 ela já caiu para 21,4. Então, mostra essa tendência de queda do imposto de renda da pessoa jurídica, da alíquota, né? No outro bullet, um dado interessante é que até 2000, 60% desses 94 países tinham uma alíquota igual ou superior a 30%. 60% deles. Em 2018, somente 20% deles ainda mantêm uma alíquota igual ou superior a 30%. Mas, conforme vocês podem ver pela tabela aqui do lado, pelo quadro aqui do lado, a gente tem que tomar cuidado quando fala em mexer no IRPJ, porque ele tem um peso grande, né, na arrecadação para o Estado, né, para o país. Cefrim, se você puder, próxima página, eu agradeço. Aqui, muito simples, antes de entrar na reforma brasileira, mais um dado interessante, eu escolhi aleatoriamente alguns países, até para caber aqui na tabela, né, alguns países da OCDE. Então, você tem países altamente desenvolvidos, Austrália, Canadá, França, mas você tem o Chile, que é um país mais parecido com a gente, México, países desenvolvidos, mas um pouco menos, Portugal, tem da Ásia, Japão, Coreia. Então, você nota aqui que são as alíquotas de imposto de renda. Alguns países têm alíquotas federais e estaduais, ou da província, né? Aqui é o total. Então, do lado aqui esquerdo, você vê que a média da OCDE, não só dessa tabela, mas da OCDE hoje, esse dado foi retirado no domingo, né? Então, mais atualizado impossível, é de 21,5, e a mediana 21,7 de alíquota de imposto de renda. Mas eu queria chamar a atenção, Cefrim, por favor, se puder passar para a próxima página. A próxima página é muito interessante para vocês entenderem o Brasil versus... Tem muito gráfico, mas é simples. Essa tabela do meio aqui é a mesma tabela da página anterior. São os países que a gente escolheu e a alíquota de imposto de renda à pessoa jurídica. Na tabela do lado, que está escrito Top Income Tax Rate, é a alíquota de pessoa física, a alíquota máxima. No Brasil é 27,5%. Aqui são as alíquotas aplicáveis nesses países. A tabela que está verdinho em cima, que está Personal Taxation, é a tributação sobre dividendos quando o investidor recebe. Então, você tem dois métodos, que é o método de imposto de renda retido na fonte, ou seja, quando a empresa paga para o investidor, para o acionista, a empresa faz a retenção do imposto, né? Como hoje acontece no Brasil, no caso do juros sobre capital próprio. E você tem o sistema de imputação, ou seja, você receberia um dividendo, este dividendo entraria na sua declaração de imposto de renda à pessoa física e você, obviamente, tomaria um crédito do imposto já pago pela pessoa jurídica. Então, alguns países têm esse sistema que é um pouquinho mais complicado. Mas o importante é olhar o que está em vermelho. Quando você computa o imposto pago pela pessoa jurídica e o restante de imposto que é pago pela pessoa física, pelo acionista, né, você tem uma carga que é essa carga que está aqui do lado esquerdo, vermelhinha, que é uma carga bem superior à nossa. Então, deixa na página anterior, Cefrim, acho que você passou sem querer, só dois comentários importantes. Então, que voltando para o lado esquerdo, do lado esquerdo, você está aqui em amarelo, a carga total, considerando a tributação dos lucros na pessoa jurídica e os dividendos na pessoa física, a média da OCDE é 41,6% e a mediana é 43,4%. Então, o nosso 34% não está tão distante assim. É claro que a vantagem que os países da OCDE têm
que faz sentido, na minha modesta opinião, é que você tributa menos a pessoa jurídica, que é a unidade geradora de riqueza, né? E você, para compensar, tributa também o acionista. E é isso, mais ou menos, que o governo declarou que gostaria de fazer. Diminuir a carga tributária da pessoa jurídica, que gera renda, riqueza, negócios, empregos, e passar a tributar também, para compensar essa redução, o acionista, né? Um outro ponto importante, que isso aqui as pessoas se esquecem, é que a gente olha muito a alíquota individual, mas um ponto importante são as regras para calcular a base do imposto. Porque você pode ter um país com alíquota alta, mas as regras são tranquilas, vamos dizer assim. Você pode ter um país que tem uma alíquota nominal menor, e você pensa, oh, beleza, este país aqui é mais friendly, né, mais amigável. Mas, às vezes, não é isso, porque as regras de cálculo do lucro tributável daquele país são regras muito mais severas. Então, um exemplo bem simples aqui, para não querer complicar. No Brasil, é muito comum na indústria de vocês, de setor imobiliário, real estate, você tem, obviamente, atividades de securitização, você tem empréstimos, né? O funding do negócio. Banco, debêntures, securitização, o que quer que seja. Em muitos desses países, tipo Alemanha e Estados Unidos, você tem limitação de juros. No Brasil, qualquer juro que você toma para financiar a sua atividade, ele é dedutível. Tomou empréstimo, aplicou o dinheiro na atividade, os juros do empréstimo eles são dedutíveis, né? Ele diminui o lucro tributável. Em países como Estados Unidos e Alemanha, existe um cálculo para limitar essa dedutibilidade, geralmente vinculado ao EBITDA da empresa. Então, nem sempre a alíquota menor quer dizer que aquele país é mais amigável, mais friendly, porque ele pode ter uma regras de base de cálculo mais complicadas. Seferin, por favor, se a gente puder passar. No caso do Brasil, o que é que aconteceria, né? O provável método seria o método do imposto de renda na fonte, que o Brasil já fazia isso no passado, não é o método da imputação, como nós falamos, ou seja, o dividendo entra na sua declaração como acionista, como investidor, e você tomaria crédito do imposto pago pela pessoa jurídica e pagaria só a diferença. O Brasil, até por uma questão de simplificação tributária, historicamente sempre adotou a ideia do imposto de renda na fonte, exclusivo. Qual seria a alíquota? A promessa é que a gente não teria aumento de carga tributária. Então, a gente diminuiria o imposto da pessoa jurídica, de novo, positivo, né? Melhora o funding da pessoa jurídica, ela tem mais recurso próprio, porque ela paga menos imposto, ela em tese, gera menos, tem mais recursos para fazer investimento, gerando riqueza, etc., etc., e, em compensação, você passa a tributar o acionista. E aqui a gente brincou de dois modelos que podem acontecer. No modelo 1, a gente faz o cálculo com base em alíquota nominal, bem simples, bem tranquilo, assumindo que 100% do lucro foi distribuído. Então, hoje ele é 34%, aqui do lado esquerdo, né? Não tem imposto de renda na fonte, está zerado. Então, de cada R$100 de lucro, sobra 66 de lucro depois de todos os impostos. No caso de uma redução de 25%, para que a gente chegue na mesma carga tributária, né, como premissa, assumindo que 100% do lucro seria distribuído, a alíquota seria de 12%, e no caso de uma redução do imposto de renda à pessoa jurídica para 20%, a alíquota do imposto de renda retido na fonte sobre o dividendo cairia para 18%, seria de 18%. Né? De tal sorte que você pode observar que, no final das contas, nas três situações, o lucro após as tributações ele é igual, 66. Só que tem um modelo 2, que é o modelo que fala, não, mas nem todo lucro é distribuído. Por exemplo, a lei das SAs brasileiras diz que o dividendo mínimo obrigatório, exceto se o estatuto social especificar de forma distinta, mas o dividendo mínimo obrigatório corresponderia a 50% do lucro da empresa. Então, a gente fez aqui um cálculo se o governo, o Estado brasileiro assumisse que o payout ratio é 60%. Né? 60% do dividendo é distribuído e 40% é retido pela empresa. Para manter a carga tributária igual, as alíquotas seriam bem diferentes. Né? Então, teria uma alíquota de
fonte e uma alíquota de 29% de imposto de renda na fonte, se a gente fosse manter exatamente a mesma tributação naquele ano específico. É claro que o governo pode aí brincar com modelos diferentes, e aqui foi só para dar a noção para vocês de que a promessa do governo, a promessa do Estado brasileiro, é que essa mudança não visaria aumento de carga tributária, mas uma redistribuição do peso entre a pessoa jurídica e o acionista. Cefrim, por favor, se a gente puder passar para a próxima página. E aqui alguns tópicos bem relevantes para vocês como investidores em geral e no setor. Então, um ponto importante, como ficam os fundos de investimento? No setor, por exemplo, de vocês, no setor de real estate, a gente tem aí a utilização maciça, por exemplo, de FIs, né, fundos de investimento imobiliário. Esta regra, em tese, não alteraria as regras do FI. A melhor estratégia para um FI é ter o ativo, o empreendimento imobiliário dentro dele. Não é muito eficiente, não é muito certo do ponto de vista tributário, a gente tem um FI que detém um monte de empresa. Não é isso que acontece. Então, como o FI, o Fundo de Investimento Imobiliário, é quem detém o ativo, o empreendimento imobiliário, tem os rendimentos e distribui, isto não está sendo alterado. Isto não teria impacto nenhum. As regras continuariam as mesmas, o imposto de renda na fonte, quando o FI distribui rendimentos e ganhos, continuaria sendo o mesmo, podendo ser zero, se cair em todas aquelas regras que permitem a isenção, pode ser 15% se for para não residente, ou 20% de imposto de renda na fonte se for pago para residente no Brasil. Só que você tem outra alternativa, que é típica no caso de vocês, que é, muitas vezes, você tem um FIP, que detém as SPS, né, as empresas imobiliárias. Nesse caso, se as regras, né, porque os detalhes é que importam da regra, se as regras não mudarem, dependendo de como a regra venha, com base na Lei 9532, os rendimentos pagos ao fundo, como um FII, um fundo de investimento de ações ou um FIP, não deveria ter imposto de renda na fonte. Por quê? Porque a tributação só aconteceria quando o FIP distribuísse para você. Então, o investimento via um FIP passaria a ficar interessante, um pouquinho mais interessante, porque você tem menos tributação na pessoa jurídica, isso subiria para o FIP sem tributação, e se o FIP fosse fazer novos investimentos, isso seria interessante. Claro que se o FIP for fazer distribuições adicionais, isso aí tem que se fazer a matemática, né? Botar um modelinho para ver o que faz sentido. Mas o ponto aqui é, no caso do fundo de investimento imobiliário, não deveria mudar. No caso do FIP, a gente tem que ficar atento como as regras aparecem para a gente, se vai ter imposto de renda na fonte quando a pessoa jurídica pagar para o FIP. De novo, dado a 9532, provavelmente não. O juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba brasileira, né? Não tem isso lá fora. A Bélgica tinha, no passado, uma coisa parecida, mas por conta até da OCDE, da União Europeia, isso foi extinto, né? Então, é possível, discute-se bastante, a extinção do juros sobre capital próprio. De novo, isso impacta um fundo de investimento imobiliário? Em geral, não, porque o fundo, de novo, de investimento imobiliário, ele tem o ativo dentro dele, né? Ele tem um empreendimento dentro dele. Mas esse é um ponto relevante quando você fala de grandes empresas que pagam juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Porque lembra, né, para aqueles que não lembram, o juros sobre capital próprio, aqui entre nós, é um imposto ao contrário, né? Porque quem paga o juros sobre capital próprio, a pessoa jurídica que faz esse pagamento, ela tem uma dedução do imposto, isso é uma despesa, isso reduz o lucro, então você tem um tax shield aí de 34%, dada a alíquota de hoje, e existe 15% de imposto de renda na fonte. Então, você tem 34% de dedução e 15% de imposto de renda na fonte, o efeito líquido é positivo, e isso pode ser extinto. O lucro presumido, como o Cefrim falou, é algo que é muito comum na indústria de real estate, o uso de empresas que estão no lucro presumido. Se a alíquota cair, obviamente que se for somente essa alteração, a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica, claro que isso beneficia o lucro presumido. O ponto que a gente tem que ficar atento de novo são as regulamentações, os detalhes. Por quê? Porque já houve manifestação, através de propostas de medida provisória, projeto de lei, de se tributar o lucro presumido naquilo que ele ultrapassar
o lucro que foi tributado, que geralmente você adota o lucro presumido quando a sua margem real é maior do que a margem que a legislação pressupõe, define, né? E esse delta acaba não sendo tributado hoje em dia, pelas regras que estão aí. Absolutamente ok. Então, a gente tem que ficar atento como o lucro presumido, se é que ele vai mudar. Se não mudar nada, vai ser uma vantagem o lucro presumido, é um ponto positivo, porque a carga tributária diminui. De novo, a gente tem que tomar cuidado se isso vai trazer alguma mudança de base de cálculo, né? Eu até citei o conde famoso espanhol, né? Foi ministro na Espanha no século XX, ali, início do século XX até os anos 50. Então, ele que vai ver com essa frase, né? Pode deixar a oposição fazer as leis, desde que eu faça o regulamento. Então, tem que tomar cuidado com os detalhes, se essa redução de alíquota não vem acompanhada de algum tipo de mudança nas regras de cálculo do lucro tributável que acabe compensando essa queda, né, da alíquota. Um outro ponto importante é normas anti-elisão. Hoje em dia, a regra brasileira é muito tranquila, muito clara, desde 1995, né? Você apura o lucro, a pessoa jurídica, paga o imposto, distribui dividendo, acabou. Não tem grandes complicações. Se a gente começa a ter imposto de renda na fonte, óbvio que você vai ter um melhoramento das regras de DDL, regulamentação de operações que visem a distribuição do caixa que não seja dividendo para o acionista. Então, provavelmente, essa regra vem acompanhada imediatamente ou logo depois de um acompanhamento mais de perto por parte da Receita, né? Se tem alguma estratégia tributária que contribuintes poderiam estar utilizando para distribuir o caixa sem ser dividendo e não reter o imposto de renda na fonte. Um exemplo disso, e não é exatamente vinculado a isso, é só para mostrar para vocês como isso está cada vez mais forte no mundo todo, existe essas regras de, desculpa o anglicismo, de Mandatory Disclosure Rules, né? Que são regras que a OCDE, países da OCDE adotam, e o Brasil quer se juntar à OCDE, né? O governo atual manifestou esse interesse, que seria justamente regras que especificam situações onde você, contribuinte, tem que disclose, né? Tem que reportar para o fisco a operação que você fez. Não são todas as operações, não é tudo, mas algumas operações seriam reportadas. Então, a gente acredita que, se isso vier a acontecer, uma redução da alíquota de imposto de renda e a introdução de imposto de renda na fonte, você certamente teria um cuidado, o governo teria, a Receita teria um cuidado maior no que tange as normas anti-elisão para tentar evitar qualquer tipo de abuso. E o último comentário são investidores estrangeiros. No setor de real estate, eles estão muito presentes, vários investidores estrangeiros. Então, os tratados do Brasil com esses países, o Brasil tem vários tratados com vários países, tratados para evitar a bitributação, e esses tratados não ajudam muito, mas podem ajudar em alguma situação, para evitar esse custo adicional, não adicional, mas esse custo de imposto de renda na fonte, quando a empresa brasileira pagar dividendos para os acionistas lá fora, né? São tratados internacionais, o Brasil segue esses tratados. Em algumas situações, eles podem trazer algumas pequenas vantagens. Não grandes, mas algumas pequenas. Então, era isso que eu tinha. Voltando para, Vinícius, para você, né? São os comentários que a gente tinha aqui no que tange a lucros e dividendos. Não, obrigado, Erickson. Foi bem detalhado aí, né, os impactos da questão dos lucros e dividendos. Difícil prever o que pode acontecer, né? No final do dia, eu acho que a gente tem propostas para todo lado, né, de tributar o dividendo de forma seca, sem nenhuma redução de alíquota, via tabela progressiva, via alíquota fixa de 15, de 20, ou talvez uma medida que, como você explicou muito bem, está mais alinhado aí com o que o mundo está fazendo, que é uma redução do imposto de renda à pessoa jurídica, como você bem comentou, onde está a geração de riqueza, né? Nas empresas, você diminui a tributação ali e você tributa quando aquilo é distribuído para o acionista, né? Se ele é reinvestido dentro da empresa, não haveria tributação. Se ele for distribuído para o acionista,
a tributação. Talvez essa seja a proposta mais moderna, vamos colocar assim, das que a gente tem, mas é muito difícil prever o que pode acontecer com essa tributação de dividendo, né? Acho que as discussões estão para todos os lados quando a gente fala de tributar dividendo, né? Legal, vamos lá, pessoal. Mas só para a gente encerrar, algumas outras mudanças que a gente pode ter no ano de 2021, né? Acho que um tema muito relevante que está sendo debatido é o imposto de grandes fortunas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas a Argentina acabou de aprovar um imposto sobre grandes fortunas lá na Argentina, sob um argumento de que o governo precisa de arrecadação para ajudar aí a balancear contas públicas em função do Covid. Este assunto, só para vocês terem uma ideia de imposto de grandes fortunas, não é uma novidade. A gente tem 35 projetos de lei tramitando sobre impostos de grande fortuna. Não é um imposto que resolve o problema das contas públicas no Brasil, ele não gera uma arrecadação tão significativa que balancearia ou contribuiria de forma relevante para balancear as contas públicas, porém é um imposto que, do ponto de vista de capital político, ele não custa muito. Pelo contrário, ele pode te dar capital político, uma vez que você fala aí de justiça social, de tributar os mais ricos, né, a camada superior da sociedade. Então, é um imposto que tem aí a simpatia de vários parlamentares e que pode sair sim, é algo que pode andar. Como eu falei, 35 projetos de lei, difícil a gente até fazer um resumo de todos eles, né, do que pode acontecer, mas o que a gente tem visto na prática, na maioria dos casos, a gente está falando aí de patrimônios acima de 25 milhões de reais, algo em torno disso, estariam sujeitos a esse imposto, com uma alíquota que poderia ir de 0,5% até 1% ou 2%, depende do projeto de lei, mas a gente acredita que deve ficar por volta de 1% ou menos, né? 1% ou abaixo disso. Essa alíquota seria aplicada sobre o valor total do patrimônio e, como eu comentei, vários projetos de lei, esse patrimônio tem várias faixas, mas a maioria dos projetos estão dizendo ali que a tributação começaria por volta ali de 25, 30 milhões de reais de patrimônio, você passaria a estar sujeito a esse novo imposto, né? Precisam acompanhar de perto, de novo. Não é um imposto eficiente, não é um imposto que resolve o problema das contas públicas. Vinícius Basílio, desculpe, um esclarecimento para todos nós que estamos te ouvindo. Você fala desse patrimônio de 25, 30 milhões, ou coisa que o valha, seja lá qual for o número, é o número que consta na declaração de imposto de renda ou é o patrimônio atualizado? Não, é o número da declaração de imposto de renda, Basílio. Seria aquilo que a gente declara para o governo. Obrigado. Legal. Mas é um bom ponto, um bom ponto. Então, esse aqui é um imposto para a gente monitorar. De novo, ele não resolve o problema das contas públicas, mas é um imposto simpático do ponto de vista de capital político, né? Então, isso pode eventualmente andar. Empréstimo compulsório, principalmente em função da questão aí dos auxílios emergenciais e novamente, de balancear as contas públicas, se discute eventualmente um empréstimo compulsório, né? O pessoal mais experiente já vivenciou essa questão de empréstimo compulsório no passado, pode ser que isso volte. Tem 9 projetos de lei tramitando no Congresso falando de empréstimos compulsórios, né? Então, é um tema péssimo, porque você está falando ali efetivamente de compulsoriamente reter parte dos valores das empresas em favor do governo para devolver isso num prazo geralmente muito longo, mas existe aí 9 projetos de lei tramitando sobre o tema empréstimos compulsórios, né? A desoneração de folha, esse é um que está bastante na mídia, né? Falando de desoneração de folha. Importante ter em mente que desoneração de folha não é zerar o custo de folha de pagamento, e sim reduzir o INSS patronal, que hoje é 20%, para algo, alguns falam de reduzir para algo em torno aí de 15%, outros falam para reduzir ainda mais, talvez para algo em torno de 4%, mas é uma redução do imposto de renda patronal, não é zerar o imposto patronal, mas manteria-se as demais contribuições, né? Salário e educação, SESC, SENAC, essas demais contribuições continuariam. Então, a folha continuaria onerada, mas num percentual menor
do que atualmente. Não há projeto de lei ainda formal sobre o tema, isso é algo que o ministro da Fazenda, né, o Paulo Guedes, vem comentando que pode ser feito, mas ainda não há nenhum projeto formal sobre o tema para a gente avaliar. Imposto de renda da pessoa física, o que pode acontecer? Acho que duas coisas importantes. A primeira é uma remodelação da tabela, onde a gente aumentaria o limite ali de isenção, né, de imposto de renda, ele ficaria mais alto e criaria novas faixas. A gente não pararia em 27,5%, a gente aumentaria as alíquotas e as faixas de imposto de renda à pessoa física. Esse é um caminho. E o outro caminho seria limitar as deduções do imposto de renda à pessoa física, principalmente de despesas médicas, né? Então, isso pode acontecer. Não há projeto formal sobre isso ainda colocado, porém, é algo também que a equipe econômica vem debatendo e vem falando na imprensa muito sobre esta possibilidade no imposto de renda à pessoa física, ou remodelar ali a tabela, ou fazer uma limitação nas deduções, ou os dois, né? Até mesmo pode acontecer os dois. Fundo exclusivo, o governo já tentou fazer uma tributação aí dos fundos de investimento exclusivo, né? Os fundos fechados de investimento exclusivo, eles não são tributados hoje. O governo fez uma tentativa de tributar eles há coisa de 3 anos atrás, se não estou enganado, por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória não foi aprovada no Congresso, mas o assunto não morreu, tá? O assunto continua, principalmente na cúpula ali da Receita Federal. A tributação do fundo de investimento exclusivo ainda é algo que se debate. Existem 3 projetos de lei formais tramitando no Congresso, então é um outro tema para a gente acompanhar. O ITCMD, né, o imposto... Oi. E inclui também o FIP, né, que o Erickson comentou, né, que traria a tributação do FIP. Bom ponto, Cefrim, inclui também o FIP. Então, para o setor, esse aqui é um ponto bem relevante, né? Exato. Um outro ponto importante, o ITCMD, né, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, é um imposto estadual. São Paulo está acenando aí com um projeto de lei para uma mudança radical no ITCMD. Isso significa diminuir o valor da isenção e aumentar a alíquota do ITCMD. Então, a gente pode ter mudanças. O projeto de lei já existe, é esse 250/2020, está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Alguns estados já fizeram isso, né? Eu lembro que o Rio de Janeiro, por exemplo, já fez isso recentemente, e outros estados estão analisando para fazer a mesma coisa, né? Então, é importante aí planejamento sucessório nosso, né, como pessoas físicas, é algo bastante relevante, essas mudanças aí no ITCMD, e São Paulo está acenando com uma mudança em breve sobre o ITCMD, né? E, por fim, o Cefrim falou um pouquinho sobre ele, o imposto sobre pagamentos, né, ou a chamada CPMF nova. O governo não gosta do termo CPMF, porque ele é altamente impopular, né? É um imposto altamente impopular, é um imposto também que não dos mais efetivos, porém, se o governo faz uma redução da alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica, na linha do que o Erickson já comentou, ainda que ele tribute os dividendos, ele não recuperaria por completo, né, o valor da arrecadação. A desoneração da folha implica um impacto relevante na arrecadação, e o governo precisa compensar isso com alguma coisa, né? Acho que o Cefrim muito bem colocou lá no início da apresentação. Nenhuma proposta de reforma tributária em discussão hoje ela visa a redução de carga tributária, né? Todas elas visam simplificação, mas não redução de carga. E, nesse contexto, o governo precisaria compensar com alguma coisa essa desoneração da folha, ou até mesmo a redução da alíquota do IRPJ, e uma forma de compensar mais fácil, na visão da equipe econômica, seria o imposto sobre pagamentos, né? Já falaram de alíquota de 0,2%, já falaram de alíquota de 0,8%, já falaram de incidência exclusivamente sobre pagamentos eletrônicos, né? Essa foi mais recentemente, o Paulo Guedes comentou sobre esse imposto sobre o mercado eletrônico, né, que seria sobre os pagamentos eletrônicos, mas é um tema aí que, dependendo de como caminhar os demais temas que a gente falou até agora, este pode surgir. A grande dificuldade do imposto sobre pagamento é que ele é um imposto impopular e ele custa capital político para ser aprovado, né? Então, é algo realmente mais difícil de seguir com ele.
né? Era isso, pessoal, para hoje, que a gente tinha, de uma forma muito objetiva e rápida, né? A gente tentou abordar ali o que está acontecendo e o que pode acontecer em 2021. Todas essas propostas que a gente colocou aqui, elas podem acontecer em 2021, né? Então, a gente precisa estar atento a elas. Eu não sei se a gente tem perguntas no chat. Temos perguntas aqui do João Crestana. João Crestana, nosso ex-presidente, fez uma pergunta e depois tem um comentário também. Legal, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a aprovação, não ainda em 2020, né? Muito difícil, né? Ainda em 2020, a gente ter a aprovação de qualquer um desses temas que a gente discutiu. O Congresso, efetivamente, tem mais uma semana só de trabalho, e aí ele já entra no recesso constitucional. As duas PECs, eu afirmo que não tem como ser aprovada, elas têm que ser votadas pelas duas casas em 2 turnos, simplesmente não há quantidade de sessões suficientes para se aprovar as PECs neste ano. A CBS poderia eventualmente ser ainda discutida e aprovada esse ano, mas como eu comentei inicialmente, eu acho que a CBS perdeu força. O Rodrigo Maia não colocaria para votação, né, pauta de votação a CBS, a não ser que tenha ali um arranjo político muito forte. Então, eu acredito que a reforma tributária do imposto sobre consumo não sai em 2020. A reforma tributária para 2021, eu acho que já é uma possibilidade maior, e eu acredito que mais para o segundo semestre, né? Não vejo nada acontecendo no primeiro semestre. A tributação de dividendo é algo muito relevante. Eu acredito que nós vamos ter, sim, tributação de dividendos em algum momento no Brasil. Eu acho que 2021 pode ser o ano que ela venha a ser aprovada, mas talvez não saia em 21, saia em 22. Mas eu também que em 20 não vejo isso acontecer. Então, para responder objetivamente, eu acredito que, né, João, 2020 a gente não deve ter novidades. As novidades devem vir para 2021, efetivamente. A gente tem um outro comentário aqui do Gabriel, né? Se não seria melhor deixar como está, porque as mudanças podem causar mais problemas do que a própria solução. Gabriel, tem muita gente também que convive aí e tem a mesma visão que você. Eu acredito que as reformas no imposto sobre consumo, né, a PEC ou a CBS, eu acredito que ela é positiva do ponto de vista de simplificação, né? O Brasil hoje tem um sistema tributário muito complexo e que demanda um custo enorme das empresas para manter, né, os seus impostos em dias e corretamente. E essas reformas elas simplificariam bastante. Porém, como a gente comentou, elas vêm com um prazo de transição super longo, né? Então, a gente está falando aí que durante 6 anos ou durante 10 anos, a gente ainda vai conviver com os impostos atuais, né? E o novo imposto entrando progressivamente. Ele vai, durante esse período de transição, causar mais problemas do que soluções, eu concordo contigo. Durante essa transição, nós vamos ter que conviver com 2 tipos de impostos. Vai ser complicado para nós contadores, né? Eu falando aqui do meu lado, isso causa uma complexidade muito grande do ponto de vista de sistemas. Porém, eu acredito que para o bem da economia, né, a gente tem que ter um sistema tributário mais racional e a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, eu acho que as reformas propostas não são perfeitas, precisam ser muito debatidas, precisam ser ajustadas, mas eu sou a favor da gente caminhar com algum tipo de reforma, ainda que a gente vai sofrer antes para depois ter o alívio, né? Muito bom. Eu acho que é isso, Vinícius. Eu acho que o nosso pessoal está contente, satisfeito e só nos resta agradecer pela excelente apresentação. O Zé Romeu colocou uma pergunta, se você pode disponibilizar essa apresentação para colocar no site, ótimo, no site das 2 entidades. E, puxa, com isso só temos a agradecer. Eu, pessoalmente, aprendi muito hoje. E, pela primeira vez, deu para ter uma ideia global, contextualizar todas... Eu estou meio na linha do Gabriel, tá? Todas as cacas que podem vir à frente.
e a gente se preparar para isso. Perfeito, perfeito. Não, Verdade. Basílio, José Romeu, mais uma vez eu agradeço aí o espaço aberto para a gente e ficamos totalmente à disposição aí para no futuro abordar outros temas ou esse tema novamente e eu encaminho aí a apresentação para vocês e sem problema nenhum podem disponibilizar aí para todos os associados no site de vocês. Muito obrigado. E o ano que vem, certamente, vamos conversar muito. Assim que for oportuno, vamos detalhar isso que vocês abordaram hoje, todos esses temas que vocês abordaram hoje, à medida da necessidade. Zé, algo mais por aí? Zé Romeu? Ótimo, agradeço muito, foi bastante didático. Eu acho que com essa matriz que você fez aí, a gente podia ir atualizando isso a cada vez que tem uma movimentação interessante, que é para ir fechando o assunto. Eu achei bem legal. Essa seria a primeira versão aí da como a gente termina 2020, né? Vamos ver como é que vai caminhando isso em 2021. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. E